memória, a Anitta sonha com as várias profissões que gostaria de exercer. Já foi médica, professora, veterinária, cabeleireira, advogada, arquiteta, gestora, política, designer, piloto, informática, etc, etc, etc. E se há algo que conscientemente nunca a atormentou, foi a impossibilidade de exercer qualquer profissão por condicionantes socioculturais ou questões de género. Tudo dependia de enverdar por determinada área de estudos e conseguir as notas necessárias para entrar no curso pretendido. Mas a palavra conscientemente não é usada inadvertidamente. Na verdade, há preconceitos e estereótipos tão enraizados que nem nos apercebemos e que nos condicionam de forma inconsciente. O ponto de partida para o programa de hoje da Anitta é o artigo do Henrique Raposo na sua coluna A Tempo e a Desmodo, no Expresso do dia 11 de setembro, em que faz uma meia-culpa a propósito de um artigo anterior em que falava sobre o facto de não haver educadores de infância do sexo masculino e as razões que tal o justificavam, repetindo um estigma na sociedade portuguesa. Serve o mesmo de mote à conversa que hoje se debruçará sobre o tema das escolhas e condicionantes à escolha profissional motivadas por questões de género. Olá, eu sou a Billy. Olá, eu sou a Ellie e bem-vindos ao Anitta no Trabalho. Nós lemos estes artigos e achamos que nesta hora de regresso às aulas, e ambas temos crianças a regressar às aulas com toda aquela adaptação maravilhosa. E fácil e evidente. Sim, muito suave e de pais assim que dominam todas as técnicas, ou não. Isso. Achámos que era uma discussão super atempada. E isto a mim toca-me de forma pessoal porque, eis não quando, chegamos à escola da Alice e ela tem um educador homem. E isto não devia ser... Sim, isto não devia ser... Não devia ser surpresa, mas é. Mas é. É como aquele deputado que de repente fez uma licença parental e foi notícia. Sim. É mais ou menos isso. A Alice tem um educador homem. E não devia ser notícia. Bem, por isso imaginas o meu espanto quando vou ler aquele primeiro artigo que vamos tentar ligar ali nas show notes do nosso episódio, mas eu creio que é de acesso restrito a quem tem o código do Expresso. A segunda versão já não. Ah, não? São à parte. Não, porque eu já consegui pôr o link e dava para tudo, acho eu. Acho que é durante certo tempo e depois eles abrem. Fazendo assim um apanhado muito rápido e tentando não reduzir demasiado as palavras do autor, o primeiro texto dizia qualquer coisa como: o não haver educadores de infância homens deve-se ao facto de os homens serem predadores. E predador era a palavra que ele usava. E depois apresentava uma série de estatísticas do género, ou seja, não sei quanto por cento dos assassinatos são cometidos por homens, não sei quanto por cento dos crimes de violação são cometidos por homens, não sei quantos por cento dos crimes de pedofilia são cometidos por homens, e realmente a margem de mulheres a cometer os mesmos crimes era sempre inferior ao número de homens. Para mim foi um espanto imenso ler aquilo, porque achei que se estava a fazer uma relação de causa e efeito com coisas que não são causa e efeito. Sim, uma extrapolação direta, que ele depois justifica pelo facto de ser pai de duas miúdas. E ele justifica depois neste meia-culpa dizendo que naquele momento teve medo, que falou como pai e que teve medo. Mas eu vou dizer, eu também achei que o meia-culpa ficou aquém do que deveria ter ido. Porque eu acho que mesmo como jornalista, não podemos extrapolar daqueles dados que daí em diante todos os homens são criminosos, porque senão ele próprio também seria criminoso. E então não poderíamos ter pais dedicados como temos tantos. Eu acho que entramos sempre no campo da subjetividade e do julgamento pessoal. Há temas que se tornam, ou medos que se materializam quando és pai e mostram muito do que se passa no subconsciente, não é? E põem à mostra muito
muitos dos preconceitos, muitos dos estereótipos, muito do estigma. E não estou a dizer que entendo a 100%, até porque há ali depois um papel de informação e de opinião que tem uma influência sobre as pessoas e que tem um alcance que eu acho que tem de se ter cuidado com o que se escreve, com o que se diz em fóruns públicos. Mas a verdade é que, às vezes, se formos levados só pela emoção, há medos que expõem isso, que nos mostram que, na essência, e daí a Anitta falar também do inconscientemente não considera limitações, ou nunca considerou limitações ou condicionantes à sua escolha de uma profissão, mas a verdade é que elas existem, estão lá e estão muito enraizadas. E, portanto, uma reação, mesmo a surpresa de chegares à escola e veres que o educador de infância é um homem, mostra-nos muito da forma como nós vemos o mundo e como às vezes repercutimos este tipo de comportamentos, este tipo de mentalidades e atitudes, não é? E é um bocadinho depois também fazermos nós próprios um meia-culpa e ver até que ponto é que também temos de repensar. Sim, eu acho engraçado, porque nós já tivemos já aflorámos ligeiramente este assunto quando falámos dos enfermeiros e as enfermeiras, e como no facto em inglês se ter que dizer male nurse, usa-se nurse e no nurse é sempre enfermeira, e tens que pôr male nurse, que é para ser enfermeiro, porque senão as pessoas partem do princípio que é uma mulher. E acho que depois também falámos na questão dos educadores de infância, e eu lembro-me que na altura tivemos um comentário muito pertinente da Naná, que nos falava precisamente sobre isso, que havia muito preconceito em relação ao ensino ministrado por homens, sobretudo nas faixas etárias mais baixas, por causa de um receio de pedofilia. E realmente eu lembro-me de nós falarmos, se calhar off the record, e se calhar, não sei se falo pelas duas, se falo só por mim. Para mim foi assim um bocado uma surpresa, porque é verdade que nós mulheres somos discriminadas com muitas coisas, mas normalmente é porque somos o sexo fraco, não é porque somos imediatamente pedófilas ou criminosas ou algo assim. Ou predadoras. E então ver esse estigma tão forte também me fez muita impressão, porque acho que estamos a fazer uma generalização tão marcada e que marca, porque a pessoa genuinamente pode ter a vocação para ser educadora de infância e o facto de ter os cromossomas XY barrar-lhe completamente esse acesso por um estigma. Quer dizer, eu não tenho números para apontar, mas se calhar na estatística que o autor apresenta, o que devia pôr é quantas das pessoas que saem dos cursos de educação de infância é que se vêm a tornar criminosas, por exemplo. Eu acho que entramos aqui num campo interessante, porque nós já abordamos algumas das indústrias, alguns setores da sociedade e algumas profissões onde existe claramente predominância de um género, e falamos do mundo tecnológico, falamos do mundo da gestão em geral, não é? E de administrações e tudo mais, em que há claramente mais homens e com mais acesso, com mais oportunidades de acesso e depois com melhores remunerações e blá blá blá. Mas aqui eu acho que entramos num campo diferente, porque não estamos a falar necessariamente de uma discriminação tendo em conta de potenciais competências, mas tem a ver com um lado comportamental, de risco, que não tem necessariamente a ver com as outras barreiras que, por exemplo, as mulheres podem encontrar em entrar em certas profissões. Tu, claro, disseste tudo com umas palavras muito mais bonitas e muito mais sistematizadas do que aquilo que eu conseguiria dizer. É isso mesmo, é que aqui o estigma é pesadíssimo, não é que aquele homem não tem vocação, é que aquele homem é um potencial predador. Entras no campo das emoções humanas. Exato, e entras no campo do medo, portanto, de repente tu és responsável, tens uma criança a teu cargo e és responsável pelo seu bem-estar, e aqui não se trata de pensar esta educadora não me parece que esteja a fazer um trabalho muito bom, não, este educador é um potencial predador e é uma coisa com a qual nem sequer vais arriscar. Isto é tramado, porque eu pergunto-me como é que será, por exemplo, ao nível dos professores primários.
Eu tive professoras primárias, mas a partir do 5º ano comecei a ter homens professores e mulheres professoras. Sim. E aí nunca me ocorreu que houvesse qualquer tipo de preconceito a esse nível etário. Será que há? Também não sei, também nunca me ocorreu. Na escola primária sempre tive uma professora, foi mesmo professora os anos todos, e eram todas professoras. Educadores também, todas educadoras. Portanto, nunca fui confrontada com. Mas é isso, a partir do 5º ano, posso agora aqui abrir a caixa de Pandora e dizer, não, ok, isto não é só a questão do estigma, pode haver aqui o estigma e o medo e tudo mais, mas se calhar a profissão de educador ou de professor primária não é assim visto como tão interessante ou tão relevante como professor de ciclo e de secundário e universitário. Também é um ponto interessante. Ou então também se pode também se pode e agora pensar... olha nós a tornarmos, olha, sermos rotuladas de feministas exacerbadas. Já somos, qual é a dúvida? Nada mudou. Você em vez que sair à rua, assim com uma máscara. Não, eu estava também a pensar que será que de repente desaparece o risco porque as crianças deixam de ter 9 anos no 4º ano e passam a ter 10 anos no 5º, então já, ok. Deixam de ser tão Deixam de ser frágeis. Tão, exato, vulneráveis. Vulneráveis, sim. Se bem que, se calhar, aos 10 anos entramos numa fase ainda mais vulnerável, não é? Porque portanto, não é só a vulnerabilidade associada à infância, é também associada a potenciais problemas de autoestima. Sim. Não sei, mas eu gostava de perceber porque é que até ao ensino primário há tão poucos homens e há esse preconceito e depois a partir daí já não é esse preconceito. Sim, deixa-nos a pensar, não é? Deixa-nos a pensar e gostava, obviamente, de saber se alguém nos pode ajudar nisto, se alguém tem mais, mesmo que não sejam dados concretos, se alguém tem alguma visão que nos possa elucidar. Pergunto-me se é também uma questão geracional ou centrada num certo momento da nossa história, porque no passado, não é? A parte de educadores de infância é mais recente, provavelmente, mas professores, tutores, isso sempre existiu e, historicamente, havia homens, bastantes homens, que faziam esse papel, antes das mulheres enverdarem por aí. E coloco uma questão de se no futuro esta questão também não vai deixar de existir. Porque eu tenho andado a estudar mais as próximas gerações, os Zs e os Alfas. Já acabaram as letras do alfabeto. Já acabaram, exato. Agora acabou o Z, vamos para o A outra vez. Vamos lá inventar isto. Então, foi um erro terem começado na X. Claramente foi short-sighted. Foi assim muito curto, vistas curtas. Mas então, temos a geração Z e a geração Alfa, e os nossos filhos enquadram-se nos Alfas. Mas muito interessante, que já se começa a notar agora, já se começa a notar no fim dos millennials e na geração Z, que é um certo confundir ou um certo apagar das diferenças entre género. Eu acho é uma tendência, uma mega tendência que está associada a alterações demográficas e que é o gender balance ou gender blurring. E tem muito a ver com o facto de, nestas novas gerações mais novas, a deixar de haver uma identificação tão estrita, tão fechada entre género em termos biológicos e em termos de identidade. Portanto, as novas gerações deixam de se definir tanto pela questão do sexo biológico, ok? E passam a definir-se mais por uma questão de identidade e então definem-se como, e a palavra é interessante, uma certa fluidez. O termo usado é mesmo fluidez, porque tem a ver com, neste momento, mais masculina ou mais feminina ou neutro. E isso tem vindo a notar-se, é uma série de ações já e de seja produtos, seja serviços, uma série de mudanças que se nota. Obviamente que há
marcas já a estudarem isso. Mas se tu vires, por exemplo, a Amazon e a Disney deixaram de classificar os brinquedos como brinquedos para rapazes ou brinquedos para raparigas. E são só brinquedos. A Mattel lançou a Barbie para rapazes. Há G.I. Joe para meninas. Uma série de marcas lançaram coleções que são neutras em termos de género. Ou seja, não dizem se é para mulher ou se é para homem. São coleções. Uma série de department stores deixaram de ter a divisão por andar ou por secção masculina e feminina. Outros deixaram de ter etiquetas que dizem para menino ou para menina. E o facto de essa ser... É mais do que uma moda, okay? É um movimento que se nota nestas gerações mais novas. Eu pergunto-me que impacto é que isto vai ter depois neste tipo de questões, não é? Nas profissões a que tu vais ter acesso ou que tu pensas em ter acesso e que tu consideras, porque, não é? Porque começa com coisas muito básicas, que é a forma como tu te vestes, mas vai muito mais além, percebes? E então, eu não sei se nós vivemos num momento da história em que se exacerbaram as diferenças e que no futuro nos espera assim um mundo mais fluido. É engraçado porque o que tu estavas a dizer, tanto podemos atribuir, se calhar, aquele excesso de zelo norte-americano para evitar a todo e qualquer custo qualquer tipo de processo em tribunal, que às vezes uma pessoa joga as mãos à cabeça e pensa, oh meu Deus, se realmente é um movimento que faz sentido. E eu tendo a pensar que provavelmente é uma coisa que faz sentido, porque é uma coisa pela qual nos temos batido e que também já mencionámos aqui. Por exemplo, quando estamos a escolher algum brinquedo para a Alice, tentamos que seja um brinquedo que um rapaz também gostasse de ter. Sim. Se bem que depois há pessoas que lhe oferecem os nenucos e não sei o quê, e ela adora brincar com os nenucos e tem nomes para cada um dos nenucos e os bebês e vai deitá-los e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, depois também tem essas coisas. Mas se calhar esse movimento e haver esse movimento como um movimento mais lato, se calhar é uma coisa boa e é fruto de tudo aquilo por que nós nos temos batido. É curioso. Sim, eu acho que não é uma coisa que surge assim do nada, que assim de repente começa a haver um movimento que surge espontaneamente. Não, acredito que haja construção. Há sempre construção, mas é interessante a força que está, até porque já houve certos movimentos no passado e começados muito pela indústria da moda, que tem algum papel, tem normalmente um papel aí. Já houve isto, não é? No passado já houve algumas consideradas mais excentricidades. E isto parece mesmo estar por detrás de um movimento sociocultural e não simplesmente uma moda. Quando tu estavas a falar, estava-me a lembrar daquele perfume. O CK1. O CK1, exatamente. Que era um perfume unissexo, se bem me lembro. Exatamente. Tem imensos anos, eu adorava esse perfume. Eu também gostava imenso desse perfume, por acaso. E há bocado tomei aqui nota para falar no assunto. Não sei se segues a série Modern Family. Sim. Uma família muito moderna. Eu há muito tempo não vejo, mas de vez em quando vou ver episódios que estão na box e farto-me sempre de rir com aquilo. E a dada altura apareceu uma personagem nova que é, não me lembro do nome dele, mas que é Male Nanny. Era a Nanny, o Nanny, sim, do filho da Glória e do sim. Pritchett. Sim. Yes. Estou com uma memória fantástica, como veem. Mas eu lembro... Era um peixe deste lado. Exato. Pronto, então, eu sou a Dory. Há um episódio que é mesmo à volta do assunto da expectativa de Nanny ser mulher e depois ele acontecer ser um homem super normal, que não era gay, e é interessante também isso já ser exposto, explorado numa série de televisão que é mainstream e acho interessante. Sim, e essa série tem sido muito provocadora também, por aí, não é? E se calhar pedagógica também. Sim, sim. Porque de repente aquela colombiana é uma é uma força da natureza.
Sim. Mas de uma forma muito light-hearted, também vai expondo muitas das mudanças de mentalidade e das mudanças culturais e a forma de, não é, a construção de família, o conceito de família que está tão diferente, vai expondo assim, de uma forma muito leve, vai-nos despertando para isso, vai-nos fazendo encarar de uma forma mais natural. Sim, há também a família gay. E no início o pai ainda tem assim algumas coisas em relação ao filho e ao genro. Sim. E que vão resolvendo. E depois eu acho engraçado porque é mesmo o que estás a dizer. Esta série tem vindo a introduzir novas personagens que vêm tocar numa série de pontos absolutamente chave da discussão que tem vindo a haver na praça pública. E essa questão da geração alfa, para mim, é como se fosse um reconhecimento de uma tendência que é clara. Eu lembro-me de ler em sites sobre maternidade, já há muitos anos, ainda antes de ser mãe, de um casal que eu nem tenho a certeza se era homem e mulher, se eram duas mulheres, o que eram, porque a autora, que percebi que era mulher, que acho que ela dizia que era mulher, mas depois não queria usar nem o pronome ela, nem nada disso. Falava da criança, que eu não sei se era masculino, se era feminino. Ela dizia que era uma dificuldade muito grande encontrar roupa que fosse neutra, que desse tanto para sexo feminino como masculino, e para as pessoas que se calhar não se queriam identificar claramente nem com um nem com o outro, e roupa que também não fosse sexista, porque tantas delas passam essas mensagens absolutamente idiotas do género: sou inteligente como o meu pai, roupa de rapaz, sou bonita como a minha mãe, roupa de rapariga. Sim. Que seguramente tu já viste, eu já vi, aliás, houve ali algumas camisolas que foram censuradas, porque nós recebemos dentre presentes e camisolas que a Alice herda. Eu depois faço assim uma passagem e nem sou picuinhas nem com o desenho, nem nada disso, mas quando tem essas mensagens assim palermas, penso, não, eu não quero que a miúda se olhe ao espelho e que veja que é bonita como a mãe. Sim. Não, porque é muito mais bonita do que a mãe. Vou fazer um parênteses aqui para te contar o episódio desta semana. Nós fizemos férias na Escócia este verão. O Francisco adorou os castelos, adorou a história, adorou tudo. Então, no fim, pediu-nos um kilt. E chegou e disse: vou levar o kilt no primeiro dia de aulas. Pá, e a minha reação e do Johnny foi: meu Deus, aquilo vai correr mal. Está exposto a uma vida de bullying. Sim. Foi a nossa reação, tipo, de género, ok, é bom, ou seja, por um lado, orgulho, porque ele não tem esse tipo de filtros, não sente que pode haver maldade ou pode haver algum tipo de gozo, não é? Sejamos diretos, e portanto, contentes porque em termos de educação acho que estamos a passar-lhe as coisas da forma que aspirávamos a. Só que, por outro lado, aquela sensação de temos de protegê-lo, não é? Como é que vamos gerir isto? Porque se ele sofre isso na escola, não é? Se ele sofre deixa marcas isso, não é? Quer dizer, nós todos passamos por isso e ultrapassamos, obviamente. Mas estávamos mais conscientes desse erro. Então, não foi no primeiro dia, porque o primeiro dia era só a apresentação e era mais para os pais do que propriamente para as crianças. Mas num dos dias seguintes, Francisco disse: pronto, amanhã vou levar o meu kilt. E disse: ok, então vamos fazer o seguinte: tens de falar com a professora para depois explicares porque é que vais com o kilt vestido e tudo mais. E ele disse: ok, pronto, faz mais sentido se calhar. Então eu levo e depois visto lá e peço ajuda à professora, o que é que seja. Correu muito bem. O Francisco depois foi às salas todas, vestido de kilt, e explicar que os escoceses se vestem assim, que aquele era o padrão militar e que todos os padrões correspondiam a uma família diferente, blá, 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 portanto, coisa interessante. E estava curiosíssima para ver qual é que tinha sido a reação dos outros miúdos. Então, anteontem fui buscá-lo e encontrei uma das... a responsável da escolinha Andar à Clara, que foi lá buscar os miúdos para o ATL,
E ela diz, vocês foram à Escócia este ano? E eu a pensar, bem, já não temos o Francisco a contar tudo sobre a nossa vida, temos também a Clara. Eu, fomos. Ela disse, há uma miúda, veio ter comigo e diz, olha, um daqueles teus meninos que tu conheces, outro dia chegou à escola e foi-nos contar que esteve num país que fica ao lado de outro, e veio de lá com uma saia. Pronto, não foi muito mal. E ela disse, na Escócia? Sim, esse fica lá de Inglaterra, é isso mesmo, ok. Ela disse, só me ria, porque, pronto, só o Francisco para ir para a escola, não é? Levar um kilt e estar perfeitamente a falar da questão toda cultural e histórica e à volta daquilo. E depois o impacto positivo que isto também tem nos outros miúdos, porque a reação natural seria, estamos a falar de uma escola pública, uma zona bastante carenciada do Porto, de haver logo aquela reação de veste saia para a escola, não é? Tipo, ser gozado o resto da vida. Mas é assim, pensar que nós já estávamos com aquele registro todo, antenas no ar de género, ai meu Deus, e os miúdos, mas não, depois também é verdade que eles vão encarando estas coisas com uma certa naturalidade, que eu acho que às vezes nós, e voltamos à questão inicial, não é? Nós se calhar já temos isto aqui no subconsciente e temos uns filtros muito mais fortes do que achávamos. Sabes, estavas a contar a história e eu senti uma coisa e lembrei-me de outra coisa. O que eu senti foi que estava a ver um daqueles filmes de catástrofe iminente a acontecer e que é salva no último momento e depois de repente tudo fica muito melhor do que estava no início. Juro-te que foi esta a sensação, porque tu estavas a falar e eu senti a cara a franzir, a pensar, ai meu Deus, nós queremos filhos progressistas e progressivos, mas depois não sabemos lidar com isto, o que é que fazemos? Problemas da parentalidade. E depois lembrei-me de uma coisa que nos sucedeu que foi muito parecida com essa. Fomos comprar fatos de banho para a Alice levar à natação, porque os fatos de banho na piscina acabam por se estragar num instante. Sim. E então pensámos, vamos ali a uma daquelas lojas, hipermercados de desporto, compramos-lhe assim uns 2 ou 3 que é para irmos alternando. E então chegamos lá à estante com os fatos de banho todos, os de menina, todos cor-de-rosinha, cheios de folhinhos, não sei o quê, os de rapazes, muito giros, com piratas, com cores diferentes, não sei o quê. E ela, obviamente, escolheu fatos de banho de rapazes. Era o que ela queria. E insistiu imenso. E nós ficámos assim, olhávamos um para o outro, o que é que fazemos? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Porque sempre foi nossa política tentar, lá está aquilo que estávamos a dizer há bocado, não é? Portanto, os brinquedos que fossem brinquedos que também dessemos a um rapaz, esse tipo de coisas. E depois vamos ver e ela própria quer os calções, tipo... Aqueles calções justinhos de rapaz com... com piratas e vermelho da cor do Benfica, mãe, não sei o quê. Mas, vamos ter de passar um fim de semana com a Alice e reeducá-la nesse aspecto, mas sim. Ela já sabe, mãe, o Tito é do Porto e a Clara também, mas eu sou do Benfica. Eu, sim, querida, e nós gostamos deles à mesma. Mas aquilo, foi um pânico, porque olhávamos um para o outro e pensávamos, meu Deus, da próxima vez vimos só nós, compramos uma série deles, levámos, apresentamos como sendo a última Pepsi do deserto, não podemos dar a escolha. E depois ela levou os calções dos piratas, nós tentámos encontrar ali uns que se calhar, não sei se eram mais neutros, para a nossa cabeça, se o que era. Sim. E a verdade é que chegávamos às aulas de natação e ela queria sempre os dos piratas. Sim. Nós queríamos acho que é isso. Nós temos muitas construções, não é? Há filtros não. Eu acho que há questões que já vêm, que são muito genéticas e que são muito biológicas. Nós vamos tentando ajustar, mas quer dizer, eu vejo a Clara delira quando vê uma cozinha ou uma tábua de passar a ferro. Mas ela disse propriamente. Percebes? Adora. Mas depois também gosta imenso de brincar com carrinhos, ok? E vê umas botas coloridas em cor-de-rosa e obviamente que quer o cor-de-rosa e o colorido e pronto, não é? E não tem a ver com a educação, não é? Não tem a ver com ver-me vestida de cor-de-rosa ou muito colorido ou coisas do género. Portanto, acho que há muitas coisas, há muito que é biológico e há muito que
que já vem já vem no ADN. Mas depois há outras que eu acho que também é muito construção da sociedade. Para ali são os calções de banho e, portanto, se uns têm piratas, são muito mais giros do que outros que são só cor-de-rosa e que não têm mais nada. E não sei se também teria a ver com o corte, não sei. E depois tinha uma touquinha cor-de-rosa giríssima com uma estrela, que ela adorava. E depois os calções com piratas. Eu acho que da primeira vez estávamos assim um bocado... Se calhar, não sei se estávamos os dois com vergonha, se estávamos os dois com algum receio de algum comentário que algum menino fizesse. Ninguém ligou um caracol à coisa. Acho que nós estávamos muito mais preocupados do que ela, ou de qualquer outra pessoa à nossa volta. Ela andava felicíssima com os seus calções. E acho que foi algo que acabou por ser um bocadinho parecido à história do Tito. Ou seja, a sensação de catástrofe iminente e que depois que é salva no último momento e aprendemos imenso no percurso. Sim. No fundo, nós temos filhos que são cobaias nessa nossa experiência sociológica, que é... A fluidez, a igualdade. A fluidez. Se calhar, para a Alice, vai ser a coisa mais normal desta vida os filhos dela terem educadores de infância homens. Pois é isso. E porquê é que nós havemos de achar que um homem não pode ter vocação para ser educador de infância? Porque se temos, à nossa volta, temos tantos pais cuidadosos e presentes e que querem estar presentes e que não querem só que a vida seja ser o pai providente, mas ser o pai presente, porque é que havemos de descartar à partida que um homem tenha a vocação para ser educador de infância? Porque não descartamos à partida... Eu acredito que há muitos que têm muito mais do que eu. Eu não tenho vocação nenhuma para educadora de infância. Eu seria a pior educadora de infância. Sim. Talvez fosse pior médica, mas logo a seguir educadora de infância. Agora, eu estou à vontade para dizer que não é a minha vocação. Porque se fosse, na boa, ia para uma escola de educação de infância, estudava, procurava um emprego. Agora... Porque é que o facto de ter uma pilinha em vez de ter um pipi pode vir a limitar de tal forma que a pessoa acaba o curso, procura um trabalho e não encontra? Só por ser homem. Também não é justo. Não. E neste episódio estamos com eles, claramente. Neste episódio estamos com todos os educadores de infância homens que aí estão. E educadoras também, porque admiramos muito o vosso trabalho. Sim. Em geral. A paciência, a dedicação e o facto de não se atirarem pela janela. E no dia seguinte estão lá outra vez. Com um sorriso a aturarem todos e a dizerem ó mãe, ó pai, desta forma assim genérica e sem identidade. Olha, e nós cá em casa estamos há mais de um ano na fase dos porquês. Tudo tem um porquê a seguir. Eu não sei se te vou deixar mais descansada, não mas passa. Já lá vão 6. Oh, Deus. A frequência tem aumentado. Agora, viagens em família, em carro, são momentos de... Se calhar era melhor fazermos só isto depois do almoço, em que estão mais cansados e dormem. Porque... É uma avalanche de perguntas que às vezes parecem que não têm encadeamento nenhum, mas no fundo têm. Mas são demasiado rápidas para nós conseguirmos acompanhar, claramente. E às tantas és tu que dizes: olha, não queres ver um bocadinho o telemóvel da mãe? Quase, apetece tanto. Penso, olha, João, aquilo lá no carro que dava para pôr uns iPads atrás que nós temos nunca na vida. Bora. Bora lá considerar. Não, é delicioso e tens uma perspectiva sem querer entrar em lugares comuns. A verdade é que as perguntas descolocam muito e te fazem ver as coisas com uma perspectiva que tu muitas das vezes já não consideras ou já nem nos damos ao trabalho de questionar ou de tentar perceber o porquê. E teres alguém que está constantemente a perguntar-te e a fazer as ligações e a perguntar se existem ligações entre coisas que tu nunca tinhas pensado, mantém-te o cérebro super alerta, ok?
É porque se dás uma resposta que não faz sentido, estás logo ali à perna com... Mas não faz sentido nenhum, não é? É assim uma forma de nos mantermos muito, muito alertas e muito ligados. É verdade, e também é uma forma, e eu acho que aqui se nota bastante a diferença na educação ao longo das gerações. Se calhar, quando nós éramos miúdos, os nossos porquês eram... se calhar eram um bocadinho... Não me ocorre a palavra em português, mas eram dismissed. Sim. Não é desprezados, mas quase, não é? Tipo, chutados Vistos para como canto. menos interessante. Isso, chutados para canto. Boa! Eu gostaste do termo técnico. Adorei. Futeboleira. E hoje em dia não nos ocorre fazer isso. Eu simplifico, se calhar, para a idade dela. Mas não me ocorre responder com uma fantasia ou com uma invenção. Quando acontece ela fazer uma pergunta em que eu fico assim mais atrapalhada, o que tento é devolver-lhe a pergunta e perguntar-lhe o que é que tu achas ou como é que tu imaginas. Ou dizeres, pergunta ao avô ou à avó. Vai perguntar ao teu pai. Tu não tinhas essa cena quando eras miúda? Sim. Vai perguntar ao teu pai, vai perguntar à tua mãe. Já fui! Já fui! Os adultos não se entendem Os entre adultos eles. não se entendem, exato. Depois já aprendemos, também já sabemos muito bem como é que fazíamos para encontrar as inconsistências e incongruências entre adultos, não é? E, portanto, íamos jogando com isso e já sabemos que temos aqui clientes que também já sabem jogar com essas coisas e, portanto, confirmar. Que resposta é que tu deste? Exato. É muito importante. Exato. Por isso é que eu vou sempre pela verdade. Eventualmente simplifico um bocadinho o vocabulário, mas vou sempre pela verdade. Sempre não seres apanhada. Para não ser apanhada em falso. Sim. Mas por outro lado é assim bom sinal. Enquanto isso não estão agarrados ao telemóvel ou ao iPad a fazer-nos sentir assim já velhinhos. Sim, eu acho que não é só isso. Eu acho que há uma coisa que... Eu já não lembro qual é o livro em que o Malcolm Gladwell fala disso, mas fala na distância percepcionada em relação à autoridade. Okay. Por exemplo, na língua coreana, que há tipo 7 níveis, nós temos o formal, o tratamento formal e o tratamento informal. Imagina, no coreano são 7 diferentes. Ok. E que esta diferença tão grande da autoridade acabou por explicar um desastre aéreo qualquer, em que da torre de controle disseram para fazer não sei o quê, e como há esta distância à autoridade, o piloto não conseguiu vencer a barreira de dizer, mas eu estou com pouco combustível, portanto não posso obedecer a essa ordem, dê-me outra ordem. E então eu penso muito nisso. E uma das coisas que nós fazemos com a Alice é, por exemplo, ela partiu a perna no ano passado. Então, quando vamos ao médico, agora já são só as consultas para verificar como é que o osso está a progredir, não sei o quê, nós avisamos-la, dizemos que vamos ao médico, não sei o quê, e preparamos uma série de perguntas que ela nos vai fazendo a nós. E nós dizemos, isso tens de fazer essa pergunta à doutora Joana. E então, nós tomamos nota, ou ela lembra-se, das perguntas que quer fazer à doutora Joana. E chega lá, cheia de vergonha, não sei o quê, depois a doutora começa a falar com ela, a ver-lhe a perna, não sei o quê, e depois eu digo, a Alice queria fazer umas perguntas. E a doutora Joana, a primeira coisa que faz é perguntar-lhe, então Alice, quais são as perguntas que queres fazer? Quando nós éramos miúdas, passava-te pela cabeça dirigir a palavra a um médico e fazer uma pergunta? Não. Claro que não. Não. E imaginas um médico daquela altura a perguntar-te, então diz lá, Eliana, qual é a pergunta que queres fazer? Nem pensar? Não. Havia num registro mais de brincadeira com, tipo, teclado que lhe dói a barriga, mas não havia isso de levar a sério, exatamente. Portanto, mais um chute para canto de uma coisa. E eu acho que isto o que faz é aumentar a distância à autoridade, termos aquela ideia quase de venerar a autoridade, não questionar a autoridade, que depois nos deixa um bocadinho apáticos e, neste caso extremo, acabou por provocar um desastre de aviação. Pronto, eu não sei como é que, da educação de infância chegámos aqui, mas chegámos.
Chegamos e de certeza que há um fio condutor. Pelo menos nós assim esperamos. Senão, ou isso ou a coisinha. edição deste episódio vai ser maravilhosa. Eu quero já pedir desculpa a todos os ouvintes. Mas isto, quando se mete com questões questões socioculturais, que depois levam a gerações, e depois, obviamente, acabamos a falar dos nossos filhos, pronto, é sempre um risco acrescido de a conversa descambar e acabar num campo onde não se imaginaria. Vamos sorrir sempre e abraçar isto como uma característica em vez de ser um defeito. Não é espontaneidade, não é? Quer dizer, pedir-nos espontaneidade, isto é espontaneidade ao máximo. Ao máximo. Não há script. Não há script. Ainda se houvesse, não ia ser seguido. No fim vão ver que isto faz todo sentido, ou não. Ou não. Mas pronto, de novo já pedimos desculpa e tal, portanto voltem sempre. Exato. É uma bela maneira de terminarmos uma conversa por aqui. Esperemos que vos tenha feito pensar e se ainda se lembrarem das questões que colocamos ao longo desta conversa, agradecíamos ter algum feedback, algumas respostas. Digam-nos o que acham, não sei bem sobre quê, mas qualquer dia vamos ter de colocar um livro de reclamações online na Anitta. Ou então, no início do episódio, dizemos: se quiserem fazer perguntas, peguem num papelinho agora, porque daqui a um bocadinho já vamos estar a falar de outra coisa e já ninguém se lembra do início. E, portanto, a questão é, a moral da história, nós acreditamos que isto é tudo uma construção e que futuras gerações vão estar muito mais à frente do que nós e não vão olhar para isto, vão ouvir num arquivo da Biblioteca Nacional um podcast da Anitta no trabalho e vão dizer, meu Deus, que mundo atrasado e como é que as pessoas pensavam estas coisas. Se calhar é melhor apagarmos isto antes deles chegarem à maioridade. Eu gostei desse resumo que tu fizeste, da questão da construção, e pensei em algumas palavras-chave que mencionaste. Portanto, a fluidez, e acho que a fluidez tanto é entre géneros como entre, digamos, níveis hierárquicos. E, portanto, aí acho que conseguimos, mais ou menos, dar a volta ao assunto todo. Sim, brilhante. Eu tenho a dizer-te que eu tenho quase uma pós-graduação em pós-racionalização. Ainda bem, alguém anos, que tenha. Muitos anos a justificar business reviews e a criar planos de launch and leverage. Tudo ligado, step by step. Fantástico. Bem, depois de mais um episódio cheio de temas tão interessantes, todos interligados, muito interligados, resta-nos agradecer todo o feedback, todos os comentários que temos recebido, que tentamos responder, às vezes nem sempre atempadamente, mas que nos dão imenso gozo, que nos fazem continuar a fazer este trabalho da Anitta com imenso prazer. Por isso, muito obrigada a todos e esperamos que continuem a comentar e continuem a partilhar os vossos testemunhos e sugestões para a Anitta continuar neste caminho. Eliana, mas nós temos aqui umas notícias também para dar, não é verdade? É bem verdade, Billy. Nós temos tido o prazer de ter os episódios da Anitta a serem transmitidos na Rádio Manobras, que é um projeto muito interessante, que se tiverem a oportunidade convidamos-vos a espreitar, radiomanobras.pt. Podem encontrar também no Facebook/Rádio Manobras, onde vão encontrar muitos programas interessantes, entre eles a Anitta no Trabalho. Portanto, se estiverem com vontade de continuar a ouvir-nos mais um bocadinho, e portanto é mais um desafio, é mais uma saída da zona de conforto da Anitta, não é? A Anitta tem este dom. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou no facebook.com/Anitta no Trabalho. Tentaremos voltar daqui a 2 semanas. Até já! Até já!